Olá, seja muito bem-vindo. Hoje, para darmos início à nossa playlist especial, lembrando que o foco do canal permanece o mesmo, a vida da realeza, das princesas, marquesas, duquesas, ladies, enfim, as mulheres reais do mundo real. Porém, atendendo aos pedidos e sugestões dos nossos inscritos, abrimos uma playlist especial para falar também dos nossos meninos. E você agora faz parte dela. Já peço o seu like, se inscreva, maratone, compartilhe. Não se esqueça de no finalzinho deixar o seu comentário. E se puder, ajude o nosso canal, seja um membro. Então vamos dar início, em grande estilo, com o rei Charles III. Esse vídeo será dividido em duas partes. Charles Philip Arthur George nasceu no dia 14 de novembro de 1948. O nascimento dele aconteceu no Palácio de Buckingham, em Londres, na Inglaterra, às 21h14 de parto natural. A mãe de Charles era Elizabeth, que ainda não havia sido coroada rainha no ano do seu nascimento. O seu pai, Philip, o Duque de Edimburgo. Quando Charles nasceu, Elizabeth era a herdeira do trono, uma vez que o rei britânico era George VI, seu pai, e ela a primeira na linha de sucessão. Ela tornou-se rainha somente em 1952, como filho mais velho de Elizabeth. Ele se tornaria o primeiro na linha de sucessão, caso sua mãe fosse coroada, o que já sabemos que aconteceu, e viria a ser um dos reinados mais longos de toda a história, não só do Reino Unido, como de todo o mundo. Tornou-se o herdeiro aparente do trono aos 3 anos de idade. Não teria recebido normalmente o título de príncipe e nem o estilo de Sua Alteza Real, por ser descendente do soberano através da linhagem feminina. Entretanto, o rei emitiu cartas patentes em 22 de outubro de 1948, concedendo os estilos e títulos reais para todos os filhos de Elizabeth e Philip, fazendo de Charles um membro da família real desde o seu nascimento. Com a ascensão de sua mãe ao trono, ele automaticamente assumiu os títulos de Duque da Cornualha, Duque de Hantse, Duque, Conde de Carrick, Barão de Henfrey, Lorde das Ilhas e Príncipe e Grande Intendente da Escócia. Charles tem também 3 irmãos mais novos, nascidos na seguinte ordem: a princesa Anne, o príncipe Andrew e o príncipe Edward. Charles foi o primeiro monarca da família real britânica a estudar em uma escola convencional e não foi educado por tutores de maneira privada. Ele estudou em diferentes escolas da Inglaterra, Escócia e na Austrália. Sua primeira escola foi a Hill House School, no oeste de Londres, onde não recebeu tratamento preferencial a pedido explícito da rainha e teve como seu professor Stuart Townend, que também tinha a tarefa de elaborar periodicamente relatórios à rainha sobre a educação do pequeno príncipe. Foi também Townend quem convenceu a rainha a matricular seu filho em uma associação de futebol para permitir que ele jogasse esportes. Ele também foi o primeiro monarca a ingressar em uma universidade e, em 1967, foi admitido no Trinity College, parte da Universidade de Cambridge, onde estudou arqueologia, antropologia e história. Se graduou em 1970, obtendo o título de Bachelor of Arts. Em 2 de agosto de 1975, ele também obteve o título de Mestre das Artes, também em Cambridge. Durante o seu período universitário, foi investido como Príncipe de Gales, com a cerimônia acontecendo em 1969, quando, de forma inusitada, ele fez um discurso em galês,
demonstrando-se muito preparado e digno para a investidura que receberia. Depois de graduar-se, Charles ingressou na carreira militar, se alistando, uma tradição para os membros da realeza, sobretudo para aquele que carregava a responsabilidade de ser o futuro rei. Inicialmente, ele se alistou na Royal Air Force, a Força Aérea Britânica. Depois, se alistou na Royal Navy, a Marinha Real Britânica. Ele serviu na Força Aérea em março de 1971. Na Marinha Real, ingressou em setembro do mesmo ano. Em meados da década de 1970, o então príncipe expressou interesse em servir como governador-geral da Austrália, por sugestão do primeiro-ministro australiano, mas, por falta de entusiasmo público, nada de prático resultou dessa proposta. A partir de 1974, ele se capacitou como piloto de helicóptero e aviões, e em 1976 foi designado para comandar uma embarcação. Ainda em 1976, Charles encerrou seu serviço militar. Ele tomou seu assento na Câmara dos Lordes em 1970 e fez seu discurso inaugural em junho de 1974. Ele falou novamente em 1975 e começou a assumir funções mais públicas, fundando o The Prince's Trust em 1976 e viajando para os Estados Unidos em 1981. A juventude do então príncipe Charles ficou marcada por uma quantidade razoável de relacionamentos amorosos. Ele era, em sua juventude, o solteirão mais cobiçado da sua época. As namoradas de Charlie incluíram Georgiana Russell, filha de Sir John Russell, que foi embaixador britânico na Espanha, Lady Jane Wellesley, filha do 8º Conde de Wellington, Davina Sheffield, Lady Sarah Spencer e Camilla Shand, que mais tarde se tornou sua amante e sua esposa. No início de 1974, Mountbatten, seu tio e grande mentor, começou a convencê-lo sobre um possível casamento com Amanda Knutbull, que era neta de Mountbatten. Charles escreveu à mãe de Amanda, Lady Bubble, que também era sua madrinha, expressando o interesse em sua filha, ao que ela respondeu com aprovação, embora sugerisse que um namoro com uma garota que ainda não tinha 17 anos era prematuro. 4 anos depois, Mountbatten conseguiu que Amanda e ele acompanhassem Charles em sua turnê em 1980 pela Índia. Lord Brabant advertiu que uma visita conjunta concentraria a atenção da mídia nos primos antes que eles decidissem se tornar um casal. No entanto, em agosto de 1979, antes de Charles partir sozinho para a Índia, Mountbatten foi morto pelo IRA. Quando Charles voltou, ele propôs a Amanda, mas além de seu avô, ela havia perdido sua avó paterna e irmã mais novo Nicholas no ataque, e agora estava relutante em se juntar à família real. Em 1977, uma reportagem de jornal anunciou erroneamente seu noivado com a princesa Marie Astrid de Luxemburgo. Sarah Spencer manteve um relacionamento com Charles por volta de 1977 e foi por meio desse relacionamento que Charles conheceu aquela que seria sua primeira esposa, Diana. Isso aconteceu porque Sarah era irmã de Diana. O então príncipe Charles conheceu a jovem Diana em 1977, durante um evento em que ela compareceu acompanhada de sua irmã. Diana era de uma família nobre, aristocrática da Inglaterra, extremamente tradicional e próxima à família real britânica, a família Spencer. Charles não considerou Diana romanticamente até meados de 1980.
enquanto Charles e Diana estavam sentados juntos em um fardo de feno no churrasco de um amigo em julho. Ela mencionou que ele parecia desamparado e necessitado de cuidados no funeral do seu tio-avô, Lord Mountbatten. Logo, de acordo com o biógrafo escolhido por Charles, Jonathan Dumberly, sem qualquer impulso aparentemente de sentimento, ele começou a pensar seriamente nela como uma noiva em potencial, e ela acompanhou Charles em visitas ao castelo de Balmoral e à casa de Sandringham. A partir de 1980, Charles e Diana se aproximaram, transformando-se em amigos, e então surgiu o relacionamento. A grande verdade é que Charles já tinha passado dos padrões da época para o casamento em termos de idade e necessitava, como herdeiro do trono, de uma noiva respeitável e aceitável para os padrões da realeza do público britânico. O namoro contínuo do casal atraiu intensa atenção da imprensa e dos paparazzis, quando o príncipe Philip, seu pai, disse a ele que a especulação da mídia prejudicaria a reputação de Diana se Charles não tomasse uma decisão sobre se casar com ela em breve e percebesse que ela era uma noiva real adequada, de acordo com os critérios de Mountbatten e dos Windsors. Charles interpretou o conselho de seu pai como um aviso para prosseguir, e em 24 de fevereiro de 1981, a família real anunciou que o príncipe Charles e Lady Diana Spencer estavam noivos. Naquele momento, Diana trabalhava como professora infantil, e o anúncio colocou ela sob os holofotes da mídia britânica, de onde nunca mais conseguiu sair, nem mesmo após a sua morte. A cerimônia aconteceu em 29 de julho de 1981 e 3.500 compuseram a congregação na Catedral de São Paul, em Londres. Charles e Diana escolheram a Catedral de São Paul em vez da Abadia de Westminster, o local tradicional de casamentos reais e onde seus pais se casaram, porque a catedral oferecia mais lugares e permitia uma procissão mais longa por Londres. A cerimônia foi um serviço de casamento tradicional da Igreja da Inglaterra. O casamento do príncipe Charles foi televisionado e transmitido para quase 1 bilhão de pessoas em todo o planeta. Entre os convidados estavam cerca de 2.600 pessoas, e aquele que foi considerado o casamento do século. Diana, acidentalmente, mudou a ordem dos nomes de Charles durante os seus votos, dizendo Philip Charles Arthur George, em vez do correto Charles Philip Arthur George. Ela não prometeu obedecê-lo como parte dos votos tradicionais. Essa palavra foi eliminada a pedido do casal, o que causou uma sensação na época. Charles também cometeu um erro, dizendo que ofereceria a ela meus bens, em vez de meus bens materiais. Seguindo a tradição, as alianças de casamento do casal foram feitas de ouro galês, da mina de Clagal St. David. A tradição de usar ouro galês nas alianças da família real remonta aos anos de 1923. Após o casamento, Diana adquiriu automaticamente o título de princesa de Gales. Eles fizeram a tradicional aparição na varanda do Palácio de Buckingham às 13h30 no horário de verão da Grã-Bretanha e encantaram a multidão com o seu beijo, iniciando a tradição de beijar a noiva na varanda. Durante a noite, fogos de artifício foram exibidos nos céus acima do Hyde Park e 100 faróis foram acesos em todo o país para comemorar o casamento real. Uma placa com os dizeres recém-casados foi anexada à carruagem pelos irmãos mais novos do noivo, Andrew e Edward. O casal foi conduzido em carruagem aberta pela ponte de Westminster para pegar o trem da estação de Waterloo, assim como os pais do noivo haviam feito há 34 anos,
para Hansen, em Hampshire, para começar sua lua de mel. O casal saiu da estação de Waterloo na British Royal Train. Eles viajaram para Broadlands, onde os pais do príncipe Charles passaram sua noite de núpcias em 1947. Ficaram lá por 3 dias e depois voaram para Gibraltar, onde embarcaram para um cruzeiro de 11 dias no Mediterrâneo, visitando a Tunísia, Sardênia, Grécia e Egito. Após o cruzeiro, eles voaram para a Escócia, onde o resto da família real se reuniu no castelo de Balmoral. Durante esse tempo, a imprensa teve a oportunidade de tirar fotos exclusivas do casal. Apesar da aparência feliz e apaixonada do casal, a suspeita de Diana sobre Charles ter uma afeição duradoura com sua ex-namorada Camila aumentou quando fotos dela caíram no seu diário e Diana descobriu que ele estava usando abotoaduras que foram dados a ele por Camila, embora Charles insistisse que os dois eram apenas amigos e que era fiel à sua esposa. Quando o casal retornou de sua lua de mel, os seus presentes de casamento foram exibidos no Palácio de St. James. Apesar do encanto causado pelo casamento, a relação de Charles e Diana esteve longe de ser uma relação feliz. Charles ficou publicamente marcado por seus casos extraconjugais, em especial com Camila Parker Bowles, uma antiga paixão de Charles com quem ele já havia tido um relacionamento no começo dos anos de 1970. Apesar de não serem informações oficiais, é dito que Charles queria casar-se com Camila, porém o romance não foi aceito por sua mãe. Camila era católica, não era virgem, não era de uma família respeitável e tradicional, não atendia o que a família real considerava ser pré-requisito para a futura rainha e mãe do futuro rei da Inglaterra. Eles viveram um tórrido romance, mas apesar disso, após retornar de uma viagem oficial, Charles encontrou Camila já casada com seu primeiro namorado, Andrew Parker Bowles, também do círculo social de amizade de Charles. Além disso, o casal também tinha muitos desentendimentos, o que causava enorme desgaste na relação. É dito também que muitos dos desentendimentos entre Charles e Diana se davam pela alta popularidade de Diana e que Charles se irritava em ser considerado pela imprensa e pela população menos importante do que ela. No casamento, Charles e Diana tiveram 2 filhos. O filho mais velho nasceu em 1982, sendo chamado de William Arthur Philip Lewis. O texto do diário inglês diz que a realeza teria tentado impor o nome Arthur, mas a princesa Diana bateu o pé para batizá-lo como queria. Segundo a publicação, Diana admirava a força do nome remetendo a William, o conquistador, rei inglês, morto em 1087 e lembrado por sua lendária vitória na Batalha de Hastings em 1066. Charles acabou acatando William por também servir de homenagem para um primo de 2º grau, extremamente próximo, primo da Rainha Elizabeth II, que morreu em 1972 após a queda do avião que pilotava durante o torneio de acrobacias aéreas. A aeronave explodiu e ele precisou ter sua identidade confirmada por meio de exames em sua arcada dentária. Charles abriu um precedente ao ser o primeiro pai real a estar presente no nascimento de seus filhos. Na ocasião, ele era o 2º na linha de sucessão, mas atualmente é o primeiro. Portanto, e quase certo, será o futuro rei do Reino Unido. O 2º filho nasceu em 1984, sendo nomeado Henry Charles Albert David, mas sempre chamado e conhecido como Príncipe Harry. O evidente desconforto de Charles e Diana na companhia um do outro levou-os a serem apelidados de The Glons pela imprensa. Diana expôs o caso de Charles com Camila em um livro de Andrew Morton, Diana, Her True Story.
Fitas de áudio de seus próprios flertes extraconjugais também surgiram. Sugestões persistentes de que Hewitt era o pai de Harry foram baseadas em uma semelhança física entre Hewitt e Harry. No entanto, Harry já havia nascido quando o caso de Diana Hewitt começou. Em dezembro de 1992, o primeiro-ministro britânico John Major anunciou a separação legal do casal no parlamento. No início daquele ano, a imprensa britânica publicou transcrições de uma apaixonada conversa telefônica grampeada entre Charles e Camilla no ano de 1989. O então príncipe buscou a compreensão do público em um filme para a televisão intitulado Charles, The Private Man, The Public Whole, com Jonathan Dembele, que foi transmitido em 29 de junho de 1994. Em uma entrevista no filme, ele confirmou seu próprio caso extraconjugal com Camilla, dizendo que reacendera sua associação em 1986, somente depois que seu casamento com Diana havia rompido irremediavelmente. Charles e Diana se divorciaram em 28 de agosto de 1996. Terminamos por aqui a primeira parte desse vídeo. Não deixe de assistir a segunda parte, que terá sua retomada com a morte de Diana. Aguardo você. Obrigada pela sua companhia até a continuação desse vídeo.